Seguimos aqui nesta quarentena forçada, né? No Rio Grande do Sul e em Manaus, no Amazonas. E eu vou conversar agora, então, com essa menina linda, querida, do Amazonas Softball, Mayara Miki. Obrigada por conversar aqui com o Casal Travinho. Eu que agradeço, né? É sempre bom comunicar com outras pessoas. Ainda mais nesses tempos, né, que a gente está forçadamente em casa. Como é que chegou aí? Como é que começou toda essa pandemia aí? Como é que vocês receberam notícia? Como é que foi essa evolução? Pois é, os nossos primeiros casos aqui foram pessoas que vieram de outros lugares, principalmente de São Paulo. Então, assim, acredito que passar por diversos aeroportos, ter contato com pessoas diferentes, que você não sabe de onde vieram e que não estavam só em São Paulo, que vieram de outros lugares do mundo. Então, assim, os nossos primeiros casos foram dessa forma, né? Inclusive, o primeiro caso que, assim, foi apresentado aqui pra gente, né, como uma confirmação mesmo de Covid, foi de uma mulher que estava em São Paulo e já chegou com aqueles sintomas. Mas, assim, esse foi o primeiro caso, não se sabe ao certo, né, quantidade de casos, a quantidade de suspeitas, se já haviam antes disso ou não, porque existe muita coisa que não é divulgada, né? E os testes não são feitos em todo mundo, né? Então a gente realmente não sabe quantos tem, né? Exatamente. Conheço algumas pessoas que vieram de outros lugares, viajaram recentes, tiveram os sintomas, mas não conseguiram fazer o teste. Então, a indicação foi, tem que ficar em casa durante a quarentena por mais não sei quantos dias. Até você conseguir fazer um teste, você teria que apresentar uns sintomas bem mais graves, mesmo que seja uma febre de 4 dias, uma gripe, aqueles sintomas da gripe de 4, 5 dias, ainda assim você tem que apresentar sintomas respiratórios muito mais graves, similar à pneumonia. Então, assim, é um pouco complicado, né? Porque aí acaba perdendo um pouco do controle. Tem gente que só consegue o teste depois que já está num estado muito grave. E aí agora, a evolução, tá? Como é que estão as coisas aí? Tu estás trabalhando, né, em home office, nós também aqui. Tu tá conseguindo manter esse trabalho, essa rotina? E o comércio, como é que tá aí? Tá fechado? O que tem aberto? A maioria desses casos são em Manaus. Nós temos alguns interiores também que já apresentam pessoas com os sintomas, algumas confirmadas, mas poucas. Inclusive, a nossa primeira morte foi de uma pessoa de um interior daqui, que é Parintins. Então, assim, acredito que depois de esses números avançarem tão rápidos aqui no Amazonas, as, é, as pessoas estão se mobilizando um pouco mais, né? Mas acredito que ainda não tenha caído a ficha totalmente. Então, assim, existem muitas empresas que já pararam. Eu estou em home office agora, mas ao mesmo tempo existem muitas empresas que continuaram. É aquela dificuldade de saúde e economia, né? O que pesar nesse momento. Então, eu estou em home office tem quase 3 semanas. Eu trabalho na UFAM, sou servidora pública, e a UFAM foi uma das primeiras instituições aqui no Amazonas a se posicionar quanto a isso. O reitor deu 15 dias de suspensão das atividades presenciais, mas nós tivemos que nos adaptar, porque a gente não tinha estrutura para trabalhar em home office. Então, essas primeiras semanas foram de organização mesmo, fazer normativos que falassem sobre o trabalho remoto. Além disso, preparar uma estrutura em casa, entre outras plataformas de comunicação, que a gente pudesse falar com os nossos superiores, com as pessoas que precisam da gente, os nossos clientes diretos. Então, esses primeiros dias, acredito que não só eu, mas muitas outras pessoas estejam em adaptação. Outra coisa de Manaus ainda que a gente ouve muito falar aqui do Sul, e aí é por isso que é bom conversar com quem está realmente aí, as questões das aldeias indígenas, né, aí no Amazonas, na verdade, né? Muito essa questão.
Tem alguma ideia aí do que realmente está isso aí? O que tu tem percebido aí, tu que tá local mesmo aí, contar as notícias que vêm daí? Bom, a princípio os casos se iniciaram aqui em Manaus, capital, né? Mas eu já tive conhecimento de alguns casos em municípios mais afastados. Eu tenho um colega, inclusive, que ele mora em um município afastado daqui de Manaus, e ele falou que lá eles estão buscando muito essa questão da quarentena, meio que de um toque de recolher nesse sentido, né? Justamente porque são municípios que têm muita dificuldade de saúde, de transporte, para você trazer uma pessoa que está no município muito afastado para a capital é muito complicado. Você vai expor também não só aquela pessoa, mas diversas outras pessoas a determinados riscos. Então, assim, eu vejo que as pessoas estão começando a se sensibilizar mais quanto a isso. O nosso governo aqui também está começando a tomar algumas medidas. Existem muitas empresas também que já estão pensando em outras formas, né, formas alternativas de seguir fazendo o que elas fazem. Mas é muito complicado, né? Como eu te falei, o Amazonas é muito grande. Nós temos dificuldade de locomoção. É complicado também você gerenciar um território tão grande com uma qualidade de saúde tão baixa, né? Aqui em Porto Alegre a gente teve, por exemplo, um decreto, tá valendo ainda, né? Que maiores de 60 anos, se forem encontrados na rua, né, não podem sair. Se forem encontrados, são capazes de pagar multa. Tem alguma coisa nesse tipo aí, por aí, algum decreto que proíba mesmo as pessoas de sair? Nós tivemos um decreto aqui, nós temos um decreto aqui, né, do governador, e nesse decreto ele está bem direcionado para a questão de estabelecimentos comerciais, bares, festas, pubs. Então, existe uma normativa no momento que vem tentando suprir essa necessidade de isolamento, tentando evitar aglomerações nesse sentido, né? De você sair de casa para fazer coisas desnecessárias. Então, o que tem estado agora meio que livre é questão de supermercados, farmácias, que são serviços essenciais, né? Mas assim, no início, logo que saiu esse decreto, se não me engano foi dia 22 de março. Depois disso, ainda na semana seguinte, nos dias seguintes, a quantidade de denúncias foi muito grande. Foram mais de 100 denúncias, assim, de lugares que estavam ainda em funcionamento normal. Funcionamento normal, bares em funcionamento normal. Teve muita denúncia também de pessoas. Tô ligando para reclamar do meu vizinho que tá fazendo uma festa com mais de 10, 20 pessoas. Nesse sentido, né? Uhum. Tá, e agora falando da Maiara, então, é atleta, né? Jogadora de softball aí. Menina, como é que tem enfrentado? Conseguindo fazer alguns exercícios em casa para manter, pelo menos, né? Claro, a gente comenta aqui, não vai ter, né? Aquela coisa do jogo, mas pelo menos para manter o físico aí, manter alguns exercícios em dia. Então, Nath, a gente resolveu suspender as atividades do Amazonas Softball por enquanto, né? Apesar de ser um esporte que você consegue fazer em ambientes abertos, você tem um contato com o ar mais livre, só que existe aquela questão da locomoção até o lugar, entre outras coisas, né? Tem gente que vai de Uber, tem gente que pega ônibus, então você acaba tendo contato com outras pessoas e a gente quer evitar isso. Então, nós suspendemos as atividades do time no clube, né? Só que, assim, a gente tenta fazer algumas coisinhas em casa, de vez em quando puxa alguns desafios, assim, no grupo. A gente manda uns vídeos umas para as outras, para tentar estimular um pouco. Mas, claro, o ritmo em casa é totalmente diferente. Eu mesma tô, nossa, muito mais sedentária, né? Você tende a querer ficar no sofá. De vez em quando eu tento pular uma corda, fazer uma coisinha, mas esse momento assim de ficar em casa, trabalhar em casa, você acaba não conseguindo diferenciar algumas coisas, né? Talvez tem que fazer uma rotina ali, né? Um planejamento para o dia para não deixar escapar, né? Mas tem a questão psicológica também, um exercício, essa conversa mesmo que vocês têm
entre as meninas do time, né? Ajuda também como é que tá lidando essa questão psicológica de ficar em casa? Não, com certeza, como eu falei para ti no início, né? É sempre bom falar com pessoas, porque esse momento é de você ficar e aguardar. Então, qualquer necessidade que você tenha de conversar vai ter que ser nesse mesmo estilo que eu tô fazendo com você, é o mesmo estilo de conversa que eu tenho com diversas outras pessoas no meu grupo de amigos. Então, esse momento é um momento muito sensível. A gente vai ter que se apoiar psicologicamente dessa forma, conversando, usando as redes sociais e tentando manter a distância. Mas deixa uma mensagem aí, então, aí para as meninas do softball, para o pessoal aí que está em casa também enfrentando essa batalha, para a gente deixar uma mensagem positiva para todo mundo. Então, pessoal, vamos ter calma, vamos ter paciência, vamos controlar a ansiedade. Isso tudo é uma fase, nós vamos passar por essa, e para a gente passar por essa, a gente vai ter que se isolar agora, mas as coisas voltarão ao normal. Pode ser que não em 1, 2, 3 meses, mas elas voltarão. E esse é o momento de ter paciência, muita coisa vai mudar, nosso corpo vai mudar, nosso condicionamento físico vai mudar, mas nada que não possa ser recuperado. É isso aí, assim a gente espera que seja cada um fazendo a sua parte, a gente espera que isso passe o mais rápido possível. Obrigada mesmo por conversar aqui comigo, dar esse tempinho de bate-papo aí. Obrigada, Nath.